O texto que eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia está em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Achou? Quem achou, diga amém aí. E não acharam ainda não, hein? Malaquias capítulo 3, quem achou, diga amém. Versículo 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Vou ler de novo, hein? Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Pedimos agora que o Senhor realmente possa estar liberando os teus anjos, a unção do teu Santo Espírito, meu Deus, a tua presença, a manifestação do teu poder, para que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Então vocês verão novamente o que, irmãos? O quê? Não ouvi. Então vocês verão novamente, todo mundo, mais uma vez, verão o que, irmãos? A diferença. Está difícil para sair? Sabe por que está difícil, irmãos? Porque muitas vezes a gente não vê a diferença do justo e do ímpio, a gente não vê a diferença do que serve e do que não serve ao Senhor. E se não for visto em nós a diferença, se as pessoas que convivemos, se o mundo não ver uma diferença em nós, Deus também não vai ter, não vai ver, porque precisa ter uma diferença, precisa existir uma diferença. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela não controla muito no garfo, e aí ela começa a ganhar peso. Já viu gente assim ou não? E cada vez que vai na balança tem um quilinho a mais. E aí vai ganhando peso, vai ganhando peso, vai ganhando peso. Chega uma hora que precisa trocar todo o guarda-roupa porque está ganhando peso. E continua crescendo para os lados. Chega uma hora que ela fala, não. Vou mudar. Aí a pessoa começa a fazer um regiminho, controlar a alimentação, para de comer coisas que não são saudáveis, vai para a academia, começa a exercitar, e aí ela começa a perder o peso, até ficar com o corpo magrinho. Qual é o prazer dela? A gente vê isso nas redes sociais direto. A pessoa pega uma foto de quando ela era gorda, é verdade ou não é? Aí pega uma foto de quando ela era magra e coloca antes e depois. Antes, olha como eu estava, gorda. Agora, olha como que eu estou, magrinho. E a pessoa tem orgulho em mostrar que tem uma diferença muito grande. Mudou a pessoa? Não. Mudou o coração? Não. Mudou o caráter? Não. É a mesma pessoa, mas você vê uma diferença gritante. Foi fácil? Não. Não foi fácil. Só quem luta para perder peso sabe como é difícil esse negócio de perder peso. Não é brincadeira. Outro exemplo. A lagarta. A lagarta, ela cresce e ela come as folhas e todo mundo olha e quer matar a lagarta. Ninguém gosta da lagarta. Ninguém acha a lagarta um bichinho bonitinho e quer ter de estimação. Mas chega um momento da vida dela que ela passa por uma transformação. E aí ela vai num determinado lugar bem quietinho,
e lá ela mesma produz um bregadelo lá que cola aquele casulo no galho de árvore, ou seja lá onde for, e luta. É uma luta para ela sair lá de dentro. Mas quando ela sai uma linda borboleta. Você viu uma diferença no lagarto e na borboleta. É o mesmo animal? É o mesmo animal. Porém, agora com uma grande diferença. Antes rastejava, agora voa. Amém? Antes o gordo também rastejava, agora o gordo faz academia, ergue peso, corre, saudável. Diferença visível. Eu quero falar em diferença visível hoje, irmãos. Diferença visível. E a grande questão é a seguinte: será que Deus tem visto em você uma diferença visível? Será que as pessoas que convivem com você têm visto em você, em mim, uma diferença visível? Será que os meus colegas de trabalho têm visto em mim uma diferença visível? Será que os meus familiares têm visto em mim uma diferença visível? Você um dia entregou sua vida para Jesus, penso eu. Amém? Quem já entregou a vida para Jesus, diga um amém bem alto aí, te vendo. Glória a Deus. Quando a gente entrega a vida para Jesus, é como sair da prisão do casulo e agora se transformar numa borboleta e ser completamente livres para voar por cima e não rastejar por baixo. E quem olha, vê uma grande diferença do lagarto e da borboleta. Não tem nada a ver. A vida do cara com Cristo não tem nada a ver com a vida do cara sem Cristo. Do cara não, da pessoa, né? Da pessoa, do ser humano. Cara, modo de dizer assim, a gíria. Jovem fala gíria sempre, né? Mas a vida de uma pessoa com Cristo não tem é tão diferente a vida de uma pessoa sem Cristo para a vida de uma pessoa com Cristo como o lagarto da borboleta. Pergunto eu: lagarto, largato, largata, lagarta. É porque minha boca estava seca, por isso que eu não consegui falar largata, lagarto, lagarto, sei lá, vai. O importante, irmãos, lagarta. Você é lagarta ou você é borboleta? Ixi, é uma dúvida, né? O que será que eu sou, hein? Quando as pessoas olham em mim, será que eles falam assim: lá vem um ungido de Deus, lá vem um homem de Deus, um santo, lá vem uma pessoa que realmente eu confio nele, eu vou pedir uma oração para ele? Ou quando você vem chegando, a pessoa fala: ih, lá vem aquele crente chato, aquele crente que compra e não paga, aquele crente desonesto, aquele crente mentiroso. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Mas diferenciar no quê? E eu tirei hoje aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... e vai embora de diferenças. E eu vou começar a falar até a hora que Deus mandar parar. E você vai gravar no teu coração. Amém? Para ver se você realmente é lagarto, largato, lagarta. Para ver se você é lagarta, mas se for macho é lagarto. Largato, lagarto. Ou se você é borboleta. Se você é gordo ou magro? Mais fácil, hein? Primeira coisa, primeira diferença. Pessoa que tem Jesus, ela é uma pessoa alegre e feliz, mesmo quando sofre injustiça. Não revida, não ira, não tem raiva, rancor, ódio, vingança. Não. A Bíblia diz, Jesus disse, Mateus 5, 11, 12: bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa.
alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Irmãos, quando a gente estiver sendo caluniado, perseguido, traído, a gente tem que se alegrar, irmãos, porque o nosso galardão e a nossa recompensa está nos céus. Nos alegrar independente da circunstância. E muitas vezes, irmãos, nós somos crentes, mas a gente não consegue colocar isso em prática nas nossas vidas. Quando a gente sofre algum tipo de injustiça, de perseguição, ou alguém faz algum mal para a gente já fica com uma raiva, com ódio no coração. É verdade ou não é? É assim ou não é, irmãos? Que diferença tem então? Aceitei Jesus para quê? Para carregar ódio? A gente sabe que ódio é obra da carne, entendeu? Mas o perdão é do Espírito. Alegria. Mas isso é impossível. Não é não. Estevão foi o primeiro mártir. Ele foi apedrejado, morreu debaixo de pedrada. Então imagina ele lá no cantinho, todo mundo tacando pedra nele, irmãos. Aquelas pedras grandes, uma pegava na cabeça, uma pegava no dente, já quebrava 4 dentes de uma vez só assim. Uma já pegava no olho, estourava o olho, furava o olho, no peito, na perna, na barriga, em todo lugar. Imagina você levar uma pedrada só, irmãos. A encrenca que se arruma. Mas quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou para cima e viu os céus abertos e Jesus dando as boas-vindas para ele. E ele falou para Jesus assim: Senhor, não impute a estes os seus pecados. Isto é ser diferente. Quando alguém está fazendo mal para você, você se alegrar e fazer o bem para a pessoa. Ele não poderia fazer nada, a não ser pedir que Deus não imputasse esse pecado na vida daquelas pessoas. A diferença do que serve a Deus e do que não serve é que mesmo quando está sofrendo injustiça, ele está alegre, ele está feliz, ele está abençoando. Ele não está azedo, amargo, parece que chupou limão. Não. A primeira diferença é essa. E pastor, eu acho que eu já enrosquei nessa, hein? Não, nessa eu não enrosquei não, porque quando alguém me sacaneia, eu fico feliz, eu canto glória a Deus. Amém. Vamos para a próxima então. Vamos para a próxima diferença. Segunda diferença. O que serve a Deus, ele não resiste os seus adversários. Mateus capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas se qualquer um te bater na face direita, oferece também a outra. Puxa, complicado, hein? Não revida não, irmãos. Se alguém vier bater no você, desse lado aqui, você dá o outro também. Ah, não consigo, pastor. É por isso que as pessoas não vêem diferença em nós. Porque essas são as diferenças de quem serve e quem não serve a Deus. Estevão não revidou nem um instante. Paulo e Silas estavam presos porque pregavam o evangelho, amarrado em troncos, numa cela subterrânea, gelada. Arrancaram toda a roupa deles, bateram, quase até arrancar o couro. E eles não conseguiam dormir de tamanho sofrimento. Começaram a fazer o quê? Cantar alegremente. Meia-noite começaram a cantar e orar. Essa é a diferença, irmãos. A diferença. Nós não podemos resistir, nós não podemos revidar, nós não podemos ter desejo de vingança. A diferença do que serve e não serve a Deus. A Bíblia fala: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem e os que não servem a Deus. Pouco antes de começar o culto, estava conversando com o meu genro aqui, o futuro pastor Wagner. Tem um diácono lá já, hein?
Ó. E ele falou assim: pastor, eu acho que não sobe ninguém. Eu acho que se Deus for aplicar a justiça, não foi isso que você falou, hein? Está difícil. Porque quando a gente olha para a justiça de Deus, a gente pensa assim. Quando a gente olha para o amor de Deus, a gente não pensa assim. Então o que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que me voltar para a palavra. Que tipo de diferença eu estou apresentando para as pessoas que convivem para comigo? Que tipo de diferença eu estou apresentando para com Deus? Será que realmente eu tenho oferecido resistência àqueles que me agridem? Seja fisicamente, seja verbalmente, seja emocionalmente, não importa. Às vezes a agressão verbal, ela machuca muito mais do que a agressão física. É verdade ou não é? E Jesus fala que quando alguém te ferir de um lado, oferece o outro, mas não ofereça resistência. Deixa bater. Deixa bater. Ele deu exemplo para nós quando estava no caminho do Gólgota. Quantas vezes ele revidou? Quantas chicotadas ele levou? Quantas cuspidas ele levou? Quanta blasfêmia ele teve que ouvir? Mas ele não revidou. A diferença do que serve a Deus e o que não serve é o que serve a Deus, não revida. Não revida. E pastor, acho que eu empaquei nessa, hein? Vamos para a próxima então. Vai ficar mais fácil agora. A terceira. Eu, porém, vos digo, Jesus está dizendo, em Mateus 5,44: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A diferença do que serve e não serve a Deus é aquele que paga o mal com o bem. A pessoa faz o mal para você, você vai lá e faz o bem para a pessoa. Se a gente for pôr isso numa peneira hoje em dia no meio do povo de Deus, irmãos, quantos ficam, hein? É complicado, não é, irmãos? A pessoa está fazendo mal, está me prejudicando, eu vou lá e vou fazer o bem para ela. É nisto são conhecidos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Pagar o mal com o bem. Puxa, aquela pessoa me fez tanto mal, ela me prejudicou tanto, e agora começa a passar necessidade e fala: está pagando, bem feito. Não, não é assim não, irmãos. Vou lá ajudar ela. Como eu vou ajudar se ela me fez mal? Essa é a diferença daquele que serve a Deus, daquele que não serve a Deus. Está difícil até para glorificar hoje, né, irmãos? Complicado, né? Vamos continuar então. No mesmo versículo diz assim: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e fazei o bem aos que vos odeiam. Fazer o bem para aquele que te odeia. Se você sabe que tem uma pessoa que te odeia, vai lá e faça o bem para ele. Como? Como, irmãos? Você sabe que o cara me odeia. Jesus falou: vai lá e faça o bem para ele. Ajude ele. Ele está precisando de alguma coisa? Vai lá e dê para ele. Ele está necessitando de uma ajuda em determinada área? Vai lá e ajude ele. O carro dele quebrou, ele ficou sem carro, você tem dois, vai lá e empresta um para ele. Mas ele me odeia. Como é que eu faço? Jesus, tem que perguntar para Jesus. Não, ele que falou: fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Se você sabe que alguma pessoa te odeia, vai lá e faça o bem para ela. Complicado, hein? Aí então, digo outra vez, veremos a diferença do justo e do ímpio, dos que servem e não servem a Deus. Pastor, já reprovei em tudo isso aqui. Será que servimos a Deus?
Será que nós realmente aceitamos Jesus no coração? Será que é Cristo que vive em nós? Será que se Jesus estivesse aqui, ele teria esse comportamento que eu estou tendo? Ou ele teria o comportamento do qual ele ensinou e deixou registrado na sua palavra? Existe diferença? A pessoa olha para mim e vê o quê? Uma lagarta, uma lagarta desprezível, que tem vontade de pisar em cima? Ou ela vê uma borboleta linda enfeitando as flores? Quando a pessoa olha para você, o que ela vê? Uma lagarta ou uma borboleta? Tem que ver a diferença, irmãos. Aí você olha o cidadão e fala, eu não sei se ele é crente ou não. Eu já contei aqui, há muito tempo atrás, logo começou a igreja, logo no início mesmo, logo que começamos a igreja, eu precisei em um determinado lugar falar com uma pessoa, e aí eu procurei pelo nome dela na recepção, e aí falou, quem quer falar com ela? Eu falei, fala que é o pastor da igreja dela. Falou, mas é crente? Eu falei, é, membro da minha igreja. Ô louco, se aquilo for crente então, hoje eu mato, tá bom, mas aqui não é crente nem aqui nem na China. Que diferença estamos fazendo, irmãos? Que diferença estamos fazendo? Será que o mundo está vendo diferença em nós? Será que os nossos familiares estão vendo diferença em nós? Quando a gente aceita Jesus, o velho homem morre e nasce ali uma nova criatura. Por isso que Jesus falou que importa que nascemos de novo. É uma nova criatura. Esses sentimentos de vingança, de ódio, de revolta, esses sentimentos de injustiça, esses sentimentos de rancor, isso não existe mais, porque isso não tem no coração de Cristo. Agora no nosso coração tem o quê? Amor, compaixão, zelo, até mesmo por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos maltratam, aqueles que falam mal de nós. Você vê uma pessoa falando mal de você, você vira o cão. É verdade ou não é? A pessoa fala para um amigo lá, olha, fulana assim, assado no zap. Aí ele é seu amigo, ele pega e encaminha a conversa. Olha o que o cara falou de você. Hoje em dia tá uma beleza. Cuidado que você fala no zap, irmãos. Isso aí vira contra você mesmo, hein? Liga e conversa ou vai falar pessoalmente. Cuidado com o que você fala no WhatsApp, que isso aí vira contra você. Você fala para um, aí ele pega, mostra para o outro, que daqui a pouco arruma um rolo lascado. Não acredito que ele falou isso de mim, na minha frente. Ele é meu maior amigo. Olha que traíra. Quer saber uma coisa? Não quero mais papo com esse nego, não. Estou fora dele. É assim, não é, irmãos? Mas é isso que Jesus ensina? Não. Ame. Ame. Faça o bem. Ore por ele. É o que a Bíblia ensina. É o que Jesus ensinou. Mas não consigo. Quando Cristo está em nós, a coisa é diferente. Quando nós temos Cristo verdadeiramente, a coisa é diferente. Mais uma diferença. A avareza é um pecado terrível. O amor excessivo às coisas materiais. E isso aí tem pegado os cristãos de uma forma terrível. Que a gente se preocupa tanto com as coisas neste mundo e nem consegue imaginar que aqui a vida é tão passageira. Ou que a qualquer momento Jesus está voltando e tudo vai ficar. Mas a gente é uma coisa com a minha casa, é uma coisa com o meu carro, é uma coisa com as minhas coisas, é um negócio com a minha roupa. Um irmão vai lá, vestiu a roupa do outro irmão, já a casa cai. É uma loucura. Mas é minha aquela roupa. Mas é meu esse carro. Irmãos, nada é nosso. A gente morre aqui, fica tudo aqui. Os outros vão ficar brigando, disputando aquilo que era da gente. Jesus disse: não ajuntem, em Mateus 6,19, não ajuntem riquezas aqui na terra,
onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e as ferrugem não podem destruir, e onde os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Porque onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Às vezes, irmãos, nosso coração está muito voltado para as coisas materiais e esquecemos que o mais importante é juntarmos tesouro nos céus, tesouros espirituais. É aí que a gente vê a diferença. É o amor excessivo ao dinheiro, às coisas materiais. Ninguém pode triscar nas coisas materiais que eu não suporto. Não, irmãos, a gente tem que juntar tesouro no céu. E muitas vezes a gente não manda um tijolinho para lá, faz quanto tempo? É verdade ou não é? Quanto tempo que a gente não manda um tijolinho lá para o céu? É aí que nós vamos ver a diferença, irmãos. A Bíblia fala que todos verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Será que nós temos realmente buscado construir? O que é construir? Ajudar a construir o nosso tesouro no céu? Irmãos, é a nossa dedicação, a nossa firmeza, o nosso compromisso com Deus, com a obra dele, a nossa, a nossa doação e amor em realizar a obra do Senhor e fazer algo, orando, jejuando, participando dos cultos, das orações de oração, da escola bíblica dominical, do acampamento, de tudo que realmente tem para que possamos estar juntos aqui, servindo ao Senhor. Mas muitas vezes a nossa dedicação, a nossa vontade, a nossa coragem é zero. A gente preocupa mais em trabalhar, em cuidar das nossas coisas materiais. E a Bíblia fala, esquece as materiais, porque essas daí vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui. Diferença do que serve a Deus, do que não serve a Deus. Sexta diferença, vamos lá. Não julguem os outros. Não julguem. Hoje em dia é muito fácil julgar, né, irmãos? Fala a verdade. A gente vive fazendo julgamento. Você assiste o programa de televisão, cada notícia você já faz um julgamento. Recentemente, acontece diariamente. Tivemos a oportunidade de participar não, de ouvir um caso próximo de pedofilia. E o nosso julgamento já é o quê? Mata esse cara. É verdade ou não é? E o pior é que a tendência nossa é essa. Imagina se alguém pega o seu filhinho, sua filhinha, pequenininha, 3, 4 anos, e abusa. É complicado, não é, irmãos? Mas a gente já traça a sentença, não é nem com a gente já traça. Esse deve morrer. Esse deve ficar até o último dia na cadeia. É assim que a gente faz ou não é? A gente julga. E às vezes, irmãos, a gente julga errado. Aparecem uns sem vergonha do lado da gente, com uma lábia, e a gente julga. Esse cara é cabra bom. A hora que você menos espera, ele deu golpe em você. Mas eu confiei tanto. Então, irmãos, a gente gosta muito de fazer julgamentos. A gente gosta de julgar. A Bíblia fala que existe um único justo juiz. Um justo juiz. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o legislador e ele é o juiz. Ele fez a lei e ele julga. Porque ele conhece o mais profundo dos nossos corações, nós não conhecemos. Então nós não temos o direito de julgar. E até mesmo dentro da igreja a gente julga. O que é de irmão falando, aquele irmão ali, pelo amor de Deus, hein? É verdade ou não é? E tem um irmãozinho ali que, Deus do céu, hein? Só Jesus na causa. E tem um outro irmão. Jesus foi muito claro.
Mateus capítulo 7, preste atenção. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. O que Jesus está querendo dizer isso aí, irmãos? Ele está nos chamando de hipócrita para nós tirarmos a madeira que está no nosso olho. Nós temos que olhar para nós. A gente fica olhando para o outro, a gente tem que olhar para nós. Nós não temos o direito, porque cada um vai prestar conta de si. Um dia que chegar lá, não adianta a pessoa falar assim: ah, mas a minha esposa não ajudava. Meu, Deus não vai nem querer saber da sua esposa, porque vai chegar a vez dela também. Não adianta você falar: ah, mas meu marido, não. O seu marido vai sentar lá na cabine lá também. Vai. É você. Por que você não teve determinação? Por que você não obedeceu a minha palavra? Por que você não cumpriu com os meus mandamentos? Porque muitas vezes, irmãos, nós não fazemos as coisas porque a gente fica preocupado com os outros. É verdade ou não é? O que os outros vão dizer? Porque é o seguinte, eu entendo, mas o irmão não entende. Aquele irmão não sabe nada. Aquele outro é imaturo. Aquele não tem maturidade espiritual. E fica lançando julgamento para todo mundo, irmãos. Não é difícil para a gente parar e analisar isso quando acaba o culto, nas rodinhas depois do culto. É verdade ou não é? Fabinho, pelo amor de Deus, né? O Adailton, você não conhece. É assim. Eu vou ter que dar conta da minha vida, irmãos. Você vai ter que dar conta da tua vida. O que você está preocupado com ele? Ah, mas o outro está em pecado. Mas e daí? Ora por ele, faça o bem para ele, ajude ele e não julgue ele, não condene. Porque nem Jesus vai condenar, irmãos. Jesus falou: não vim para condenar, eu vim para salvar. E no dia do julgamento lá, a Bíblia diz que nós mesmos vamos nos condenar. A vergonha vai ser tamanha da vida podre que a gente levou, da vida mentirosa que a gente levou. Tentamos enganar muitos, mas não conseguimos enganar nós mesmos e muito menos a Deus. Mas na hora lá vai ser revelado que a gente mesmo vai se condenar. Falar: eu não vou. A gente mesmo vai pular no inferno. Vamos estar aqui assim, Jesus, o infernão está lá embaixo. Aí fala: ó, não mereço, não sou digno. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente fica preocupado com a vida dos outros. Ah, mas o Jason, com aquele jeito dele. É o jeito dele, irmãos. É uma bênção. E o Paulão? Ah, não. Irmãos, uma bênção. Todo mundo aqui é uma bênção. Todo mundo aqui é uma bênção. Você é uma bênção, irmãos. Eu sou uma bênção. Agora, se a gente for procurar defeito, fraqueza, problema, todo mundo tem mesmo, porque somos humanos. Mas a Bíblia fala que nós não podemos ficar julgando, ficar condenando ninguém por ato nenhum, porque se nós condenarmos alguém, Deus vai nos condenar. Deus nos chama de hipócrita. Tira a trave de madeira que está dentro do seu olho, para depois ficar olhando o cisco no olho do seu irmão. A gente está com um pedaço de madeira imenso atravessado no olho da gente, e a gente, ó, tem um cisquinho aí, hein? Pois. É aí que a gente vai ver, irmãos, a diferença. O dia que eu não julgar mais ninguém, não vou condenar mais ninguém, não vou. Mas o cara fez um crime terrível. Deus faça justiça na vida dele.
é uma alma preciosa e é difícil, né, irmãos? Você vai na cadeia lá evangelizar os presos, eles são almas também. Mas você já nem vai por quê? Pô, o cara matou, tirou a vida, destruiu família, né? Abusou de crianças, traficou, vendeu droga, fez tanta bobagem. A gente nem vai, mesmo porque fala, não, você tem que poder ser lá. Está errado. A gente tinha aqui, com compaixão e amor. A gente consegue, irmãos? Você vai lá na cadeia, você vai, vou evangelizar. Deus me tomou agora pelo Espírito Santo, eu vou evangelizar. Aí vem um preso lá. Preso senta do seu lado. Deus te ama, amém. E Ele pode transformar e perdoar todos os seus pecados. Aí o preso fala assim, mas eu tenho um problema muito sério. Qual que era o problema? A razão pela qual eu estou preso, o que é? Eu abusei e matei muitas criancinhas. Aí você vai abraçar e falar assim, Senhor, perdoe, eu amo tanto. Você vai falar isso, irmãos? Como é que faz? Para obedecer a Bíblia, então, caramba. É difícil, não é, irmãos? É complicado ou não é? Será que o mundo está vendo diferença em nós? Será que nós somos nascidos de novo mesmo ou não? Será que Cristo vive mesmo em nós? Porque Cristo tinha compaixão. E Ele perdoava o pecado das pessoas que se arrependiam e jogava no mar do esquecimento, não queria nem saber. Amém, está perdoado. A mulher foi pega em adultério, levaram para Jesus. A lei falava que tinha que ser apedrejada. Jesus falou o quê? Quem não tiver o mesmo pecado dela aqui, joga pedra. E sabe quem que estava lá? Eram todos os sacerdotes, mestres da lei, eram os pastores, eram os presbíteros, os diáconos, os padres, tudo lá. Ó, tem que apedrejar, tem que apedrejar. A liderança religiosa é uma benção naquela época, né? Até hoje é a mesma coisa. Mas Jesus falou, quem não tiver o mesmo tipo de pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo saiu de fininha. Quer dizer, aquela liderança religiosa lá era uma religiança promíscua e adúltera. Jesus olhou para a mulher e falou assim, ninguém te condenou? Eu também não te condeno, porque eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Vá e não peques mais, para que não te sucedas coisas pior. Jesus não veio para condenar, e nós condenamos. A gente quer ser mais do que Jesus, irmão, que a gente condena. A gente pega o cara que fez a besteira lá e já deseja a morte para ele. A gente já dá a sentença. Que diferença Deus está vendo em nós, irmãos? Que diferença o mundo está vendo em nós? Vou para a última aqui, pronto, chega. Está demais. A diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Pergunto eu, você faz a vontade de Deus? Tudo isso que eu li daqui para cima é vontade de Deus. Gente, eu nunca vi a igreja tão... Quem está assistindo então essas horas até já desligou a internet, né? Tem alguns aí que estão... Permanece firme, né? Fica até o fim, irmão, você não vai arrepender não. Aguenta o gaio aí, viu? É Deus falando. Vou terminar com esse versículo aqui de Mateus 7:21 até o 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Irmãos, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Quem vai entrar no céu, irmãos? Aquele que faz a vontade de Deus. Quem vai entrar no céu, irmãos? Quem faz a... Qual é a vontade de Deus? Quer que comece a mensagem de novo? Fica feliz quando sofre injustiça, né? Não resiste aos adversários. Se alguém bate de um lado, você dá o outro. Paga o mal com o bem. Faz o bem àqueles que te odeiam. Essa é a vontade de Deus. É um pouquinho das muitas da vontade de Deus. Aí pergunto, para encerrar a pregação: será que realmente somos diferentes do mundo? Será que nós somos diferentes? Ou será que passamos desapercebidos pelo mundo? Será que nós trazemos conosco estas características que nos diferem do mundo? Se a resposta for não, hoje é dia de mudar. Vou mudar. Mas pastor, é impossível. De uma vez só não é fácil mesmo. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Mas você chega lá. A lagarta, ela está lá. Para ela se transformar numa borboleta, ela tem que fazer um esforço muito grande. A pessoa que é obesa, para ela ficar fininha, ela tem que fazer um esforço muito grande. Concorda comigo, não, irmãos? O esforço é grande, irmãos. Para ganhar uns quilinhos é fácil, mas para perder, Deus do céu. Você fica sem comer a semana inteira, você vai na balança, mas nem mexeu o ponteiro. Complicado. Você pensa, eu acho que não vai dar certo, mas vai dar certo. Para você mudar a sua vida, eu não tenho feito a vontade de Deus, mas eu vou fazer a vontade de Deus. É um processo que às vezes pode demorar, mas Deus está vendo o teu coração e o teu empenho em querer mudar, em melhorar. Amém? Ele vai ver se você está se esforçando para isso. Tem gente que quer emagrecer, irmãos, na frente do outro, come só alface. À noite, vai lá na geladeira, irmãos, e pega pudim, bolo, geleia com queijo, goiabada, e enche a pança de doce e tudo. Não adianta. Está enganando a si próprio. Aí no outro dia levanta cedo, vou começar uma torradinha. Mas você levantou à noite, encheu o bucho na geladeira lá, vai comer uma torradinha agora? Não vai perder peso, não vai mudar. Quer uma mudança? Requer determinação, esforço. É difícil? É muito difícil, irmãos. É muito difícil. Porque quando vem uma pessoa e te agride, você realmente não revidar, é muito complicado. Quando vem alguma pessoa e te fere, te lesa, te sacaneia, e você ir lá e fazer o bem para a pessoa, é muito difícil. Ficar sem usar essa linguinha aqui para julgar e condenar as pessoas que cometem delitos e coisas horrorosas é muito difícil. É verdade ou não é? Mas não é impossível. A Bíblia fala, aliás tem uma música do Carlos que fala: você pode mudar muitas coisas se você quiser e acreditar. Se você quiser, Cristo vai querer. Mude o mundo, mudando primeiro você. Amém? Então, eu vou melhorar nessa área. Eu vou. Quando vier alguém fizer uma maldade para mim, eu vou me alegrar, vou dar um risada. Mesmo que seja forçado no começo. Vai, se esforça um pouquinho. Se esforça. A pessoa vai para a academia. Eu já vou para a 3ª semana, irmãos. Eu fiz um propósito aqui esse ano e estou lá, ó. O médico receitou. Chega lá, eles dão aquele pezinho com a bolinha desse tamanho para erguer. Aí você olha do lado lá, tem uma mocinha, irmãos, com os pesão desse tamanho.
E eu estou com o pezinho. Né? Falei, quer saber uma coisa? Vou pegar o pesão. Não consegui erguer do chão. Não dá. E umas mocinhas magrinhas, irmãos. Falei, mas como é que pode, meu? A magrelinha pega aquele pesão. Aquele negócio de, que sobe o peso assim, que você tem que pisar lá e sobe o peso. Eu vou no 3. Aí a mocinha chega lá, põe no 14. Falei, pô. Eu vou lá, põe no 14, eu piso, o treco não sai do lugar. É gradativo, irmãos. É gradativo. Espiritualmente assim também. É difícil se regozijar quando alguém está batendo na gente. Fazer o bem para quem está fazendo mal para a gente. Não julgar, não condenar a pessoa quando ela está fazendo uma coisa abominável. É difícil, irmãos. Mas vamos devagarzinho que nós chegamos lá. Você crê? Você quer mudança na sua vida? Quem quer, fica em pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Baixa a sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu sei que é difícil. Ô mensagem difícil essa. Pelo amor de Deus. Muito difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Baixa a sua cabeça. Feche os seus olhos. E vamos orar. Coloca a sua mão no coração. Se você tem falhado em alguma dessas áreas, peça perdão a Deus. Peça perdão, porque Ele te perdoa. Às vezes, a gente tem dificuldade de perdoar, mas Ele perdoa. E nós vamos aprender a perdoar também. Nós vamos aprender a fazer o bem para aqueles que nos fazem o mal. Falar bem daqueles que falam mal da gente. Nos alegrar quando a gente sofrer perseguição e maldade. Nós temos que nos alegrar porque grande é o nosso galardão nos céus, quando a gente age assim. Grande é o nosso galardão nos céus, quando a gente age assim. A gente se alegra mediante a perseguição e toda a maldade que fazem contra a gente. Se a gente se alegrar, aí grande vai ser o nosso galardão nos céus. Senhor Jesus, aqui estamos nós agora como igreja, reconhecendo, Senhor, que temos sido falhos, e a Tua palavra diz que todos veriam a diferença do ímpio e do justo, dos que servem e dos que não servem. E às vezes, Senhor, nós reconhecemos que as pessoas olham para nós e não têm visto a diferença. Perdoa-nos, ó Deus. Mas hoje, depois de ouvir essa palavra, nós aqui estamos, prontos, preparados, dispostos para começar a agir de uma maneira diferente, de uma maneira conforme o Senhor quer que agimos. Não adianta dizer Senhor, Senhor, e não fazer a Tua vontade. Mas hoje nós estamos aqui prontos a fazer a Tua vontade. Por isso dá-nos força, Senhor. Nós sabemos que o Senhor mora nos nossos corações, mas muitas vezes entristecemos, Senhor, o Teu Espírito Santo, com essas nossas atitudes vergonhosas, ó Senhor. Mas nos perdoe, nos ajude, nos dê força. Nós queremos mudar, e nós vamos mudar, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A canção diz que nós podemos, se o Senhor, nós conseguimos. A canção diz o seguinte, que nós podemos mudar, e se nós quisermos, o Senhor vai querer. Então, Senhor, nós queremos mudar, e através dessa atitude de nós querer mudar, nós sabemos que o Senhor quer que nós mudamos também. Nos ajude, Senhor, que nós possamos voltar para os nossos lares refletindo nessas palavras, todas extraídas da Tua palavra, da Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus Cristo, que o diabo não venha torcer, deturpar e nem roubar esta palavra do coração dos Teus filhos. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Graças a Deus. Aleluia, pode aplaudir o Senhor, aplaude forte, irmãos.